Olá, muito amados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus Cristo. Com alegria podemos nos reunir para esse momento de culto, esse culto que é o culto do 6º domingo após o Pentecostes. Esse é o período da gente olhar para a caminhada da igreja cristã e para aquilo que Deus vem fazendo por meio da sua igreja. Nós, neste final de semana, temos a ênfase no poder da palavra, que faz grandes coisas, especialmente nos dar a fé e fazer de nós filhos e herdeiros do reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guie no culto de hoje. Nós seguimos com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar do Inário Luterano o hino 210. Hino 210 do Inário Luterano. Irmãos e irmãs, nós vamos nos unir na confissão de nossos pecados, tendo a certeza plena de que, assim como a palavra de Deus nos ensina, todos nós somos pecadores e por causa do nosso pecado deveria repousar sobre nós a ira de Deus. No entanto, o nosso Deus é misericordioso e bondoso e assim nos convida a, arrependidos, confessarmos a Ele os nossos pecados, na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos assim o nosso pecado a Deus. Santo Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em sincera confissão de todos os nossos pecados, reconhecendo que de muitas formas diferentes desobedecemos ao Senhor. Muitas vezes damos muita ênfase e pensamos que pecado é só aquilo que nós praticamos. No entanto, a Tua palavra diz que pecamos por pensamentos, palavras, ações e até por omissões, quando deixamos de fazer o que o Senhor deseja. Por isso, querido Deus, assim como a Tua palavra nos ensina, lamentamos essa nossa condição. O fato de sermos pecadores
nos deixa sempre tristes, porque gostaríamos de ser perfeitos para com o Senhor, assim como o Senhor é perfeito para com todos nós. Mas reconhecemos a nossa incapacidade de sermos assim. Por isso confiamos sempre nas tuas promessas. Confiamos na tua promessa de perdão por Jesus Cristo, quando nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados. Por isso, amado Deus, perdoa-nos, pois arrependidos estamos de todos os nossos pecados. O Senhor, que conhece todo o nosso coração, rogamos que assim o Senhor o limpe completa e perfeitamente, e faça com que nele a tua palavra habite em toda a sua riqueza e grandeza. Toma-nos pela mão pelo teu Santo Espírito, que ele nos conduza por esse mundo em caminhos agradáveis ao Senhor. E esteja sempre conosco, querido Pai, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Certos de que o Senhor ouve a nossa confissão, assim o fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, todo aquele que confessa o seu pecado, verdadeiramente arrependido e confiante em Jesus Cristo para perdão, pode ter a certeza de que Deus ouve a sua confissão e assim também o perdoa. A mim, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, cabe anunciar a todos que assim o fizeram, que os seus pecados estão perdoados, e assim o faço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ler o Salmo para o dia de hoje, Salmo número 65. Com o Salmo nós sempre louvamos a Deus pelo perdão recebido. Salmo número 65. Ao mestre de canto de Davi, cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da sua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Assim termina a leitura do Salmo. Que Deus abençoe sempre a sua palavra em nossos corações. Amém. Nós vamos ter agora a participação das crianças, que sempre, com muita alegria também, louvam o amor do nosso Deus. Segue então a participação das crianças. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso
Nós vamos ouvir mais duas leituras bíblicas. A primeira é do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo número 10 até o 13. Isaías 55, 10 a 13. Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não se tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comer. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz, e sereis guiados os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Até aqui a leitura. A próxima leitura é a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo número 12 até o 17. Romanos 8, 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17, onde se lê: Filhos e herdeiros, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente os vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não receberdes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas receberdes o espírito de adoção, baseado na qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica como nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui a leitura. Nós vamos nos unir na confissão da nossa fé, usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos cantar do Inário Luterano e no 330 do Inário Luterano. Salvador.
pois são imensas, mas cegos muitos são. Professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Seu nome proclamado a toda geração, traz ao desventurado a paz e a redenção. A terra consagrada ao nome de Jesus será abençoada, andando em sua luz. Olá, queridos irmãos e irmãs. A leitura do Santo Evangelho para este final de semana está registrada no evangelista Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 até o 9 e depois dos versículos 18 até o 23. Evangelho conforme Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 até o 9 e depois versículos 18 até o 23, onde está escrito: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no nosso Senhor Jesus Cristo, no culto de hoje nós nos deparamos com belíssimos textos bíblicos selecionados para esse final de semana, o sexto após Pentecostes. E temos o privilégio de meditar novamente na parábola do semeador, uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. E a primeira parábola que é relatada no Evangelho de Mateus.
E nesse capítulo 13 nós temos o grande discurso de Jesus, o discurso das parábolas. Jesus vai ensinando da sua maneira, a maneira que ele gostava de ensinar através de parábolas. As parábolas de Jesus geralmente são histórias paralelas que ilustram uma verdade que Jesus quer ensinar. Jesus está querendo trazer em palavras e ilustrações algo referente ao seu reino, ao reino de Deus e como ele age neste mundo. Então ele faz essas comparações utilizando exemplos bem simples que as pessoas estavam bem familiarizadas naquela época para que pudessem compreender. Nessa parábola, Jesus fala de um semeador, de sementes, algo bem básico, até para a produção de alimentos, para frutos, para a agricultura. E também fala de diferentes tipos de solos. Quando eu meditei nessa parábola, na parábola do semeador, durante essa semana, eu me lembrei de algo que eu estou fazendo ou tentando fazer durante essa pandemia, assim como talvez muitas pessoas também devem estar tentando fazer. Eu estou tentando cultivar uma horta pequena, nos fundos de casa. Primeiro eu fui lá, comprei algumas sementes, escolhi os frutos que eu queria mesmo antes de ter algum fruto. A ideia era de que aquilo funcionasse. Preparei a sementeira com cuidado, coloquei cuidadosamente as sementes na terra. Agora era só irrigar que tudo vai nascer. E enquanto eu esperava nascer, já fui atrás de mais terra para encher os vasos e aumentar então a minha horta. Estava empolgado. Cada dia que eu ia lá para irrigar a terra, eu já olhava para ver se tinha algum sinal de alguma plantinha nascendo. Na minha ingenuidade ou ansiedade, achei que as coisas eram bem mais rápidas. Mas não era no meu tempo. Principalmente percebi a dificuldade que eu tenho de fazer germinar alguma coisa. Algumas sementes nasceram, estão crescendo, mas ainda não colhi nenhum fruto. Mas a maioria das sementes sequer nasceu alguma coisa. Eis que o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram na beira do caminho, foram comidas por aves. Outras caíram em solo rochoso, outras entre os espinhos, e por fim as sementes caíram em terra produtiva. Jesus quer ensinar algo a seus discípulos com essa pequena história. E tinha muita gente querendo ouvir, uma multidão estava lá ouvindo Jesus. Mas Jesus não está querendo ensinar como ter uma horta em casa, apesar de eu ter aprendido nessa parábola que nem todas as sementes produzirão frutos. Jesus logo explica a parábola. Também uma das poucas parábolas que acompanham uma explicação de Jesus. Mas precisamos, para entender, relembrar o que estava acontecendo para Jesus contar essa parábola. Não é um ensino aleatório, sem sentido, no meio do nada. Está num contexto. Algumas coisas estavam acontecendo para Jesus contar essa parábola. Primeiro, Jesus chama seus discípulos. Os discípulos, logo ouvem essa palavra de Jesus, esse chamado, e prontamente começam a seguir Jesus. Logo mais, Jesus começa a ensinar, também a curar muitos enfermos, através também da sua palavra. Depois, Jesus envia esses discípulos a anunciar o reino dos céus, e ali os discípulos já encontrariam uma resistência. E Jesus alerta isso para eles, que eles teriam alguma oposição. Muitos talvez não iriam dar ouvidos a essa palavra. Ali os discípulos perceberam que nem sempre a palavra de Deus encontra um caminho livre, um caminho tranquilo. Os discípulos então voltam e Jesus continua o ministério. Mas agora a oposição a Jesus e os seus ensinos havia aumentado. Os fariseus, os escribas
Os religiosos, a todo momento, estavam querendo acabar com o ministério de Jesus. E em meio a tudo isso, Jesus quer explicar como funcionava ou como funciona o reino de Deus. E o reino de Deus age através da sua palavra. Palavra que tem todo o poder, tem poder para criar o mundo que foi criado por sua palavra. Poder de fazer curas e milagres, de fazer aquilo que Deus deseja. Poder de criar a fé no coração do ser humano. E talvez aqui, um dos maiores milagres que a palavra de Deus realiza, criar a fé no coração do ser humano. Mas essa palavra pode ser resistida. O ser humano pode resistir à palavra de Deus. No texto de Isaías nós temos uma ilustração do grande poder que a palavra de Deus tem e dos grandes benefícios que ela concede a todos. Lá está escrito, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, não tornam sem que primeiro reguem a terra, a fecundem, a façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma belíssima ilustração da ação da palavra de Deus, como a água, através da chuva, que é essencial para a vida aqui na terra, produz tudo o que precisamos, não volta sem antes produzir esses frutos. E sabemos muito bem o que acontece quando falta a chuva. Sem chuva não temos bons frutos, não temos alimentos, não temos colheitas. A palavra de Deus é essencial para a vida eterna, mas infelizmente ela encontra oposição e resistência. O foco desse ensino de Jesus na parábola do semeador é que a palavra de Deus está sendo semeada, amplamente pregada e anunciada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz lá no versículo 9. Mas, infelizmente, nem sempre encontrará solo fértil. E na parábola do semeador nós temos 4 diferentes solos, que na verdade são 2, o produtivo e o improdutivo. E muitos às vezes se perguntam sobre qual tipo de solo eu me identifico. Mas a parábola não tem por objetivo responder essa pergunta. Somos pecadores, carregamos o pecado conosco e a nossa natural incapacidade de ser agradável a Deus. Somos pecaminosos, não somos perfeitos, não somos ideal para o plantio. Na verdade, naturalmente em nós só crescem ervas daninhas. Às vezes somos solo improdutivo, a palavra está sendo pregada, anunciada, e talvez não estamos prestando atenção. A nossa mente às vezes está viajando no que vou fazer depois. Se tenho todos os ingredientes para preparar o almoço ou a janta, se vou conseguir pagar a conta semana que vem. E nosso pensamento, que estava longe do que era importante, às vezes uma notificação, uma vibração no celular, e nosso pensamento se vai. Queridos irmãos e irmãs, não podemos fazer nada para aumentar o poder da palavra de Deus na vida das pessoas, nem na minha vida. A palavra de Deus é eficaz e precisa ser ouvida, compreendida, e assim produzirá os frutos tão importantes em nossas vidas. Às vezes sufocamos o que ouvimos quando nos descuidamos, quando deixamos outras coisas ocuparem o lugar principal em nossas vidas. Precisamos ficar atentos, às vezes as preocupações, os sofrimentos nos afastam da palavra de Deus. Precisamos continuar dando ouvidos à sua palavra, deixar essa semente que é lançada através da proclamação da palavra de Deus, que ela alcance o nosso coração. E Deus já transformou esse coração.
O apóstolo Paulo, no texto que lemos hoje, nos fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que ouvem a sua palavra, são filhos e herdeiros de Deus. E assim produzem bons frutos. E a palavra de Deus continuará dando frutos. O semeador continua lançando as sementes. Sempre vai haver resistência, solos improdutivos, preocupações que ocupam a vida e afastam as pessoas de onde elas podem ouvir o doce evangelho. Mas também haverá terra boa, terra produtiva, pois a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação. Não volta vazia. Através do anúncio do que Jesus Cristo fez por nós, nos concedendo perdão dos nossos pecados, através da sua obra em favor de nós lá na cruz, nos dando vida através do batismo, nos guiando aqui neste mundo através do Espírito Santo, tudo isso que Deus realiza por nós, em nós, é maravilhoso demais. Cria a fé em nossos corações, produz através de nós boas obras, os frutos que agradam a Deus, porque são realizadas em fé. Queridos irmãos e irmãs, que possamos sempre dedicar-nos a ouvir a palavra de Deus, para que a fé e o amor cresçam em nós, e que Deus utilize isso em favor do nosso próximo, vivendo cada dia a vida que Deus concede a cada um de nós. E assim Deus vai nos conduzindo, vai nos guiando para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cantamos do Inário Luterano, hino 206 do Inário Luterano. aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, por que me entristecer? Na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Nós vamos nos colocar diante de Deus em oração, na oração geral da igreja, lembrando de forma especial o nosso irmão, o seu Luiz Gomes da Silva, que no dia 13
agora segunda-feira, está de aniversário. Assim, então, oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, a Ti nos achegamos sempre na plena convicção de que o Senhor tem os ouvidos atentos a ouvir o clamor do Teu povo, a ouvir aqueles que Te buscam. Amado Deus, nós assim temos a alegria de poder louvar o Teu santo nome, pelo fato de que por Tua palavra o Senhor fez de nós, Teus filhos. A Tua palavra, que no batismo se junta com a água, faz com que crianças recebam a fé e assim possam nascer de novo e possam estar no Teu reino. Assim também o Teu Evangelho, a Tua palavra proclamada a todas as pessoas, pode fazer com que corações descrentes creiam. Querido Pai, faça com que cada um de nós seja um semeador. E assim leve o Teu Evangelho, leve essa palavra que pode transformar a vida das pessoas, literalmente a todos os recantos do mundo, para que assim o Espírito Santo agindo, mude, transforme corações e faça com que todos possam ter a certeza do Teu perdão e possam viver na maravilhosa graça que o Senhor tem. Amado Deus, nós assim também nos colocamos diante do Senhor, manifestando sempre a nossa preocupação com esse momento em que o mundo vive. Alguns lugares já menos preocupados, outros ainda com preocupações crescentes. Querido Deus, abençoa o nosso país que enfrenta essa pandemia, abençoa nossos governantes, dê a eles sabedoria para que possam sempre tomar as melhores decisões. E assim também, dê sempre bom senso e sabedoria para todos nós, cidadãos, para que também possamos ter sempre as melhores atitudes nesse momento difícil e desafiador que a nossa sociedade vive e assim também a Tua igreja. Querido Pai, conforta com o Teu amor aqueles que lamentam a partida de entes queridos, não só vítimas do Covid, mas também de tantas outras enfermidades que continuam se abatendo sobre a vida das pessoas. Também fortaleça aqueles que estão lutando nos leitos hospitalares e em casa contra as enfermidades. E assim, querido Pai, fortaleça cada um na certeza da Tua presença e sempre na certeza do Teu amor. E que todos possam ter a plena convicção de que o Senhor não nos abandona em nenhum momento, principalmente em momentos assim. Também, querido Deus, olha sempre pelo Teu povo, preserva-nos sempre firmes na fé, especialmente esse tempo onde não podemos estar juntos na Tua casa, que nós possamos sempre ouvir a Tua palavra dos meios que temos à disposição e por eles também agradecemos. E que esses meios possam sempre trazer fortalecimento para que enfrentemos também esse tempo certos de que muito em breve, de acordo com a Tua vontade, poderemos estar juntos novamente em culto. Abençoa ricamente aqueles que se alegram, especialmente lembramos do seu Luiz, que no dia 13 completa aniversário. Estenda a Tua mão de misericórdia sobre ele e receba também a grande alegria que certamente estará em seu coração dele e da sua família. Conceda que celebre essa data muitas e muitas vezes ainda, sempre com louvor ao Teu nome. E lembrando dele, também lembramos de tantos outros que têm motivos especiais de agradecimento. Enfim, querido Pai, receba tudo que temos no coração, certos de que o Senhor assim cuida de todas as nossas necessidades e também se alegra com toda a nossa gratidão. No nome de Jesus é que nós oramos, nosso Salvador, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos uma abençoada semana, que Deus esteja sempre junto de cada um, guiando, conduzindo e assim também fazendo com que cada dia seja vivido na sua santa presença. Fiquem todos com Deus e um grande abraço a todos. E nós cantamos agora, para finalizar, o hino 322, hino 322 do Inário Luterano. Teu caminho é luz, vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus. Em aperto e dor, mostra o teu favor, quando venha a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições vamos às mansões, quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, faze-nos fitar o celeste lar. Vem nos conduzir ao feliz